Que delícia poder compartilhar a palavra do Senhor com você. Como é bom, né? Deus é maravilhoso e nos deixa cartas de amor. A Bíblia é uma carta de amor que Ele fez ali pra gente. E a gente deve parar, refletir, pensar com muito carinho. E eu quero que você, hoje a palavra do Senhor para mim foi o seguinte: como é a fidelidade de Deus? A gente fala muito, Deus não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. E se tem um versículo que eu escuto muito, é o seguinte, vê se não é, 2 Timóteo 2,13. Se não formos fiéis, Cristo, o quê? Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. É interessante que a gente escuta tanto esse versículo, né? Mesmo eu sendo infiel, Deus permanece fiel. Só tem um detalhe, a gente interpreta, será que a gente interpreta da maneira certa? Quando a palavra do Senhor fala, mesmo eu sendo infiel, mesmo eu errando, mesmo eu falhando, Deus continua fiel a quê? A palavra, não é a você não. Se você é infiel, você vai ter as consequências da infidelidade. Deus continua fiel à Bíblia. E se você tiver que ser disciplinado, você ou eu vamos ser disciplinados? Porque as pessoas, o que eu mais escuto é, gente, eu sou infiel, mas Deus continua fiel. E aí ela continua sendo infiel àquela vida podre dela, né? Aquela vida medíocre, mediano. Só que deixa eu te falar, despencar seu castelo de areia. Vamos interpretar certo para você não ser enganado. Aqui quando fala Deus continua sendo fiel à palavra dele. E é tão interessante que fala que ele não pode ser falso. Os princípios que ele estabeleceu, ele vai cumprir. E é interessante, mas vamos pegar só, se a gente pegar os 10 mandamentos. Olha o que a palavra fala. Não adore outros deuses. Se o Senhor não estiver em primeiro lugar, em segundo lugar, Ele não vai ficar. E é tão interessante que a gente pensa em adorar outros deuses, a gente só leva às vezes para um lado. Às vezes você adora o seu filho. Às vezes você adora, você idolatra, você coloca outras pessoas no lugar de Deus. A quem você adora é quem você gasta mais tempo. Quem você adora? É seu trabalho? Para pensar. A quem você reverencia? Tem gente que adora, é o chefe dele. Reverência faz tudo. Você já parou para pensar que aqui fala, não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima do céu, ou aqui embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. É interessante que, muito antes de uma imagem ser realizada, ela começou no coração. Tem gente que às vezes tira a imagem do físico, mas o coração não tira. E aí, Deus não aceita. Ele continua sendo fiel à palavra dele, que diz que a gente não deve ter. A gente só deve olhar para o Senhor. E olha que interessante, aqui fala, não use meu nome sem respeito. O nome em vão, né? As pessoas têm brincado tanto com o nome de Jesus. As pessoas têm feito piadas. Está tudo muito permissivo. Mas Deus continua sendo fiel à palavra. Muito cuidado com aquilo que você tem feito. Pode ser um grande risco para você. A palavra do Senhor fala que nós vamos dar conta de toda palavra frívola. Sabia? E as nossas palavras, elas podem ser para nossa condenação ou não. Então, às vezes, essas brincadeirinhas que você tem feito aí com as coisas de Deus, pode ser que te condene. Bíblia. Como é bom conhecer a Bíblia, para tomar as atitudes certas, para entender que, mesmo eu sendo infiel, Deus continua fiel à palavra dele. E Ele não vai abaixar o nível porque eu erro. Ele não vai deixar de fazer aquilo que Ele tem que fazer porque eu errei. Ele vai continuar sendo fiel à própria palavra. Aqui fala, depois de não use o meu nome em vão, fala, guarde o sábado, respeite o seu pai e a sua mãe, para que o quê? Se prolongue seus dias de vida. Gente, o sábado tem o seu dia de descanso, você precisa de ter um tempo para a sua família, de ter um tempo para a sua casa, de ter um tempo para você, para o seu descanso,
para relaxar o seu cérebro, para descansar o seu físico. É necessário, isso faz parte, até para você desfrutar de tudo aquilo que você tem conquistado. Tem gente que só está conquistando. Deixa eu te falar, você vai morrer, vai ficar tudo aí. E outros vão desfrutar daquilo que você conquistou. Raridão, presta atenção, hein? Lá no velório, esposa chorando, aquele óculos escuro, cara de rica, linda. E outro lá já olhando para ela. E você não teve tempo de aproveitar nada com ela. E aí, alguém vem consolar e depois de um tempo, ele vai estar aproveitando, porque ele pode até não ter dinheiro, ter os bens, mas ele tem. Mas ela já tem os bens, ele precisa só do tempo, aquele que você nunca teve. E aí ele vai desfrutar dali. Mesmo sendo infiéis, Deus continua sendo fiel o quê? Ao princípio e à palavra. Respeite seu pai e sua mãe, para que se prolongue os dias de vida. É o único mandamento com promessa. Quantas vezes você já desrespeitou seu pai e sua mãe? E você consertou isso? Tem gente que está sobrevivendo. Por quê? Porque está tendo uma vida, prolongar dia de vida com quantidade e qualidade. Tem gente que está até com muito tempo de vida, porém uma qualidade péssima. Sobrevive, não vive. E o Senhor, Ele quer que a gente viva com qualidade, viva o melhor. Mas você não respeita pai e mãe. Você casou até sem aprovação dos seus pais. E aí? Você está namorando? Sem seus pais ter aprovado? E aí? É tempo de conserto. É tempo de colocar os pingos nos is. Porque mesmo que você seja infiel, mesmo que você tenha feito errado, Deus continua sendo fiel à palavra dele. E ele diz para honrar. Ele fala: não mate, não cometa adultério, não roube, não mate. E aí vai a linguinha também, né? Não mata com a língua também, não, cuidado. Tem muita gente matando fisicamente, tem muita gente matando emocionalmente. Tem gente matando espiritualmente, sabe como? Quando você pega um texto fora de um contexto bíblico para ser um pretexto para você ter uma vida mais ou menos. E aí você começa a acreditar, como a gente começou aqui no devocional, falando, mesmo sendo infiel, Deus continua fiel. E às vezes a gente usa isso para viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Está morrendo espiritualmente. É algo tão interessante que fala, não cometa adultério. E isso começa na cabeça. A palavra do Senhor fala para você o quê? Desfrutar com a mulher da sua mocidade, com aquele que veio junto com você, não com um aventureiro ou uma aventureira que vai passar aí depois, mas com aquele que veio construindo alicerces. Não dê testemunho falso contra ninguém. Seja sim, sim, não, não. Gente, não. Porque se você for infiel, Deus vai permanecer fiel. E é interessante que é morte. O não cumprimento da morte, morte espiritual. Aquela época, né, era morte física mesmo. Mas no período da graça, né, a graça nos alcançou e é uma morte mesmo, de comunhão mesmo com Deus. E algo que é tão subjetivo e só o Senhor pode fazer conosco, que é não cobice a casa do outro, a mulher do próximo. Cobiçar é algo subjetivo, eu não sei se você está cobiçando. Mas Deus, Ele é o quê? Onisciente. Ele sabe tudo o que você está pensando agora. E eu também. Deus é onipresente. Então Ele está aqui e está aí. Por isso que Ele sabe o que você está pensando. E Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, não há limite para Deus agir. Então eu quero dizer para você, como é a fidelidade de Deus? A fidelidade de Deus é a fidelidade que está com base na própria palavra de Deus, nos princípios dele. Então, pare e pense. Mesmo você sendo infiel ou eu
Deus vai continuar fiel à palavra. Mas nós podemos pagar um preço para permanecermos fiéis, não é verdade? Vale a pena. Vale a pena receber esse presente de Deus. E em gratidão, termos uma vida de quem realmente entende o que é receber algo que a gente não merecia. Então eu quero orar pela sua vida. Eu quero te abençoar nesse momento, ministrando mesmo a graça do Senhor sobre você, que nós possamos sim estar firmes, permanecendo fiéis, não alimentando a nossa infidelidade, achando que Deus não vai fazer nada. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor revela a tua palavra para nós. E o Senhor tira todo o engano, toda mentira, porque o Senhor quer que nós cresçamos na verdade, no conhecimento. É assim que o Senhor quer que a gente caminhe, mais parecidos com o Senhor. Cada dia mais, permitindo que o Senhor o quê? Se manifeste no nosso meio, se manifeste dentro de nós, se manifeste na nossa maneira de falar, se manifeste na nossa maneira de olhar, se manifeste na maneira de tocar. Que realmente as nossas ações sejam ações frutos de uma vida com o Senhor. Nós não queremos ficar dizendo esse versículo. Mesmo sendo infiel, o Senhor é fiel. Achando que o Senhor é tolerante à nossa infidelidade. Obrigada porque o Senhor revela hoje que o Senhor não tolera e o Senhor ira contra o pecado. E foi por isso que o Senhor deu o seu Filho. A maior prova de ira contra o pecado é ter dado Jesus para morrer nos nossos lugares. Então, aquele que não poupou o Filho dele, se o Senhor tiver que nos disciplinar, é claro que o Senhor vai nos disciplinar. Então, eu quero te agradecer e pedir que o Senhor esteja revelando mesmo todos os enganos que possam surgir na nossa mente, todos os enganos que possam surgir no nosso dia a dia, para que nós não venhamos interpretar a palavra da maneira errada e possamos entender aquilo que o Senhor diz. Eu abençoo cada um que nos assiste. Eu abençoo pedindo que o Teu Espírito Santo esteja trazendo o renovo, o fortalecimento, o consolo e o conserto. A oportunidade que nós temos de arrepender e escrever uma nova história em Ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Eita! Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.